Senhoras e senhores, começa agora mais um Fortalcast comigo, Vitor Sarro, e ela, que ficou sumida por aí, tava trabalhando, né, menina? Tava em Los Cabos. Foi viajar, né? A viagemzinha gostosa, né? É uma viagem que você precisa fazer com a sua esposa. Eu preciso, falta só o faz-me rir, né? É, não, é nada, você tá rico? Você tá louco? Você faz programa aqui, aí você faz programa na Rede TV, 10 programas na Rede TV, você tá dois. rico. Aliás, assistam lá a Rede TV, estamos lá. Outro dia o jornalista Rick Souza falou que a audiência tá baixa. Chupa, a maior audiência da emissora agora. Sabia disso? Sério? Tá batendo a do dono. Olha, seu Marcelo, pode botar a van lá que nós quer dinheiro. falando em pessoas boas, talentosas, hoje tenho a honra de receber aqui, senhoras e senhores, Ricardo Salles. Aê! Aqui é só a gente, né? Só tem nós, né? Não, tem o pessoal do som aí, tem todo mundo. Tá tudo bem, meu? Tá tudo bem, tudo bem. Agora eu tô em casa, tá tudo bem. Essa pergunta é muito boa. E aí, tá tudo bem? Tipo, tamo indo e tal, tudo mais. Olha só, eu sei que você foi o secretário do meio ambiente. Eu quero muito falar sobre o meio ambiente aqui, porque é uma coisa que me interessa, né? Sim. Muita gente fala sobre o meio ambiente, mas eu acho que 90% dos brasileiros não tem a menor noção do meio ambiente. E eu te falo de coração, porque, por exemplo, eu vejo lá, eu também posso, às vezes, vamos salvar a Amazônia e tal, mas eu não sei nem o que tá acontecendo na Amazônia. Eu quero que seja claro pra mim. Tipo, a primeira pergunta que eu já vou te fazer é essa. O que está acontecendo com a Amazônia? Abandono das pessoas. Você tem uma região gigantesca, a Amazônia é do tamanho da Europa Ocidental, onde moram 23 milhões de brasileiros. A região mais rica do país em termos de recursos naturais. Tudo que o Brasil tem de recursos naturais mais volumosos está na Amazônia. Ouro, diamante, água doce, madeira, biodiversidade, cassiterita, minério de ferro, tudo. Só que você tem 23, o número não é exato, mas você tem em torno de 23 milhões de brasileiros vivendo lá, em cima da região mais rica do país em termos de recursos naturais, mas com o pior índice de desenvolvimento humano. Quer dizer, você é um miserável sentado em cima de um tesouro. Entendi. Isso é um convite à ilegalidade. É um convite. Porque o cara fala, pô, eu vivo aqui mal, estou sentado em cima de um monte de coisa, eu vivo ao lado de riquezas naturais muito grandes, não posso explorar nada e ninguém está nem aí para mim. Nem o centro-sul do Brasil, nem a Europa, nem os Estados Unidos. Quer dizer, no fundo, querem que a pessoa continue sendo um miserável desde que ela não toque no meio ambiente. Isso é um convite à ilegalidade, é uma fórmula explosiva. Mas dá para explorar essa... Porque assim, o mundo explora, né? As riquezas que tem. A gente vê na África o diamante, né, sendo extraído muito, o petróleo na Arábia Saudita e tudo mais. Por que até aqui no Brasil tem alguns lugares que tem petróleo e tudo mais, por que a gente não consegue explorar isso de uma forma legal e que não agrida? Ou tipo, não existe isso, não tem como explorar sem agredir? Essa foi a minha briga lá no Ministério. Foi por causa disso que a gente apanhou tanto. Apanhou tanto aqui dentro, sobretudo vamos dizer assim, da elite esquerda caviar do Sul e Sudeste. Sim. Porque tem uma visão, essa turma tem uma visão da Amazônia como se a Amazônia fosse um Simba Safari. Você vai lá, tira duas... Essa frase é boa, vou usar em conversas. A turma quer ir lá, tirar 2, 3 fotografias, mas ninguém quer morar lá, né? O cara quer passear lá, óbvio que como não, se fosse um parque de diversões, depois vai embora e deixa o coitado lá morando na miséria. Então, o que acontece? Nós somos criticados justamente por defender esse desenvolvimento econômico sustentável. Mas econômico sustentável, não é só desenvolvimento sustentável. Porque o que esses grupos entendem como sustentável é não põe a mão em nada, não mexe em nada, deixa tudo como estava lá desde que os portugueses chegaram no Brasil. É impossível essa fórmula. É impossível. Então você tem que explorar adequadamente. Veja só. A Noruega explora petróleo no meio do Mar do Norte. Nós não podemos explorar o petróleo da Amazônia. Por que não? Porque eles não deixam. Dizem, a Amazônia não pode, tem outras riquezas, tem a bioeconomia, o sujeito tem que desenvolver as cadeias produtivas. Que tinha petróleo lá. E muito, muito. Inclusive, é uma situação vexaminosa para nós, porque o lado da Guiana, bem em frente à foz do rio Amazonas, tem, do lado francês, exploração de petróleo, tudo. O nosso lado, com uma baita riqueza, não pode pôr a mão. Aí você tem exemplos no mundo inteiro, mas tem aqui no Brasil também, tá? Sim. Por exemplo, Carajás, no estado do Pará. Carajás é uma flona, né, uma floresta nacional, que está concedida para a Vale, né, a antiga Companhia Vale do Rio Doce, está concedida para a Vale, em que a Vale explora minério de ferro. Sim. Ela explora 3% da flona de Carajás e com o recurso que ela ofere nesses 3% de Carajás, ela cuida de todos os outros 97% da área.
é a área mais bem preservada do estado do Pará, é justamente essa área que a Vale cuida com o recurso que ela obtém de 3%. Por que você não utiliza esse modelo para outras áreas? Por que não expande essa possibilidade de exploração dos recursos minerários, diamante, minério de ferro, ouro, etc., em toda a Amazônia? Faz manejo florestal, que é você usar de maneira inteligente as árvores, usar madeira. Né? Você sabe, as pessoas esquecem que a árvore é um ser vivo e que chega uma certa idade da árvore, ela morre. Ela cai e morre. Então, qual é a lógica do manejo florestal? Você divide uma propriedade em chamados talhões, ou seja, áreas, e cada área é explorada num ano. Explorada tirando algumas árvores, alguns espécimes apenas, que têm valor econômico e que já iam morrer de qualquer jeito, ou iam morrer em algum momento. Tira alguns, até para a floresta é bom, porque você tira espaço para as outras árvores crescerem. No ano seguinte usa outra área, no ano seguinte outra área e assim sucessivamente. Isso chama-se manejo florestal. Outras formas de fazer. O problema é que o seguinte, o Brasil acabou sendo o receptáculo de tudo quanto é lobby contra a exploração da Amazônia. Uns por ignorância, outros por concorrência econômica, outros porque essa campanha é o ganha-pão deles, então eles pegam o cara dessas ONGs e tudo mais. O cara ganha a vida fazendo alarmismo. É porque quando a gente ouve sobre exploração, automaticamente na cabeça de quem é leigo, ou até mesmo na nossa, vem atrelado ao desmatamento. Sabe, né? Tudo é assim, né? Ah, mas vão desmatar a Amazônia. É isso que vocês ouvem muito, não, né? Não é vão, já estão. Né? A Amazônia está sendo desmatada faz 20, 30 anos. Mas mesmo assim, se você olhar a Amazônia comparada às outras florestas de outros países, nós fizemos isso. O Brasil, né? Manteve a floresta por mérito próprio. Não foi francês, nem inglês, nem alemão, nem ninguém, americano, que veio aqui preservar a Amazônia no nosso lugar. É a maneira do brasileiro viver na Amazônia. Esses 23 milhões de brasileiros que vivem lá, passados 500 anos da nossa colonização, você tem 84% da floresta preservada exatamente como era quando os portugueses chegaram lá. Quer dizer, todo mundo que vive na Amazônia, toda infraestrutura, estradas, cidades, rodovias, hidrovias, enfim, unidades de geração de energia elétrica, toda a infraestrutura da Amazônia, todas as pessoas que vivem lá, fazem tudo isso em 16% do território. Os outros 84% é absolutamente intacto e preservado. Ô, Salles, mesmo você sendo super criticado no governo Bolsonaro, deu para fazer um bom trabalho lá na Amazônia? Eu acho que o grande mérito... Aliás, na verdade, no Ministério, né? Marina, é importante lembrar o seguinte. O desmatamento no Brasil foi 3 vezes mais do que é hoje. No ano de 2004, 2005, o desmatamento estava em torno de 28 mil quilômetros quadrados por ano. É muita coisa. Esse ano, 2020, foi em torno de 10 mil. Ou seja, praticamente 1/3. Sim. Então, primeira mentira que as pessoas falam. O recorde de desmatamento. Mentira. O desmatamento era 3 vezes mais. Tá? Então, não é recorde de coisa nenhuma. Segundo, o desmatamento caiu de 2004 e 2005 até 2012 e vem subindo desde então. Portanto, não começou a subir o desmatamento no governo Bolsonaro. Também outra mentira. O desmatamento baixou ao mínimo histórico em 2012, em torno de 4 mil quilômetros quadrados, 4.500, e voltou a subir e bateu 10 mil agora esse ano passado, que ainda assim é 1/3 do que já foi. Qual é a pergunta mais importante que tem aí? Por que o desmatamento caiu até 2012 e voltou a subir desde então, nesses últimos, portanto, 9 anos? O que aconteceu nesses 9 anos? Você tem uma fórmula, que é o que eu falei no começo do programa, que nunca vai dar certo. Você tem 23 milhões de pessoas sentadas em cima de uma reserva de ouro, sentado em cima do diamante, sentado ou em frente a uma árvore de mogno ou de ipê ou de qualquer outra coisa, que ela vende por $300 e ao mesmo tempo a pessoa não tem dinheiro para ir na padaria. Não tem lógica. Então o que ela faz? Ela fala assim, eu tô preocupado com Greta, com não sei mais quem, com Leonardo DiCaprio, tô nem aí, eu vou sobreviver. Então, o que cabe às pessoas que estão preocupadas na Amazônia? Chegar para esses caras lá na Amazônia, arranjar uma maneira deles serem engajados no processo civilizatório, engajados na prosperidade econômica, né? E a partir de então, ele começa a ter atitudes de maior preservação com o desenvolvimento econômico. Agora, você negar para o cara o desenvolvimento econômico e falar, olha,
para eu continuar tendo a minha vida tranquila aqui em São Paulo, você na Amazônia fica vivendo aí no Paleolítico, entendeu? Não pode explorar essas minas de ouro e de diamante também? Eu acho que não pode, além de não poder... eles devem fazer isso, né? Porque, né? Não, eu acho que esse é o principal problema, ele explora ilegalmente. Esse é o principal problema, porque a partir do momento em que você não permite, né, essa exploração, você permite que alguém faça isso de um jeito ilegal, não reflorestando, não... Deve ser, provavelmente eles fazem já. Tudo é um convite para ilegalidade e que a pessoa faz tudo. Quando você fala tal coisa não pode de jeito nenhum, qual é a consequência prática? Alguém vai fazer de qualquer jeito. Vai. Então é melhor você ter o quê? Uma regra de licenciamento ambiental, de exploração dos recursos naturais, que seja racional e economicamente viável, e ao mesmo tempo traga para esse momento as oportunidades de reflorestar, né, de recuperar a área depois de ter explorado economicamente, exatamente como a Vale faz em Carajás. Por que pode a Vale e não pode para o resto da população da Amazônia? É um contrassenso. Gente, também vai deixar ouro e diamante lá? Não, mas não é essa a questão é a forma como... Eu seria a primeira a questão querer tirar um pouquinho de ouro e de diamante. Mas a questão, eu acho que é o que pega, é a forma com que isso é extraído, entendeu? É o que ele tá falando. A partir do momento que você faz ilegal, você rompe um solo, você destrói uma porrada de coisa. Por que até hoje ninguém conseguiu? Se existe um projeto, se esse projeto é tão claro, qual que é a dificuldade de aprovar isso num congresso? Você tem vários fatores. A Amazônia é uma realidade complexa, né? Inclusive, falar de Amazônia é um debate difícil, né? Porque não é uma coisa binomial, certo ou errado, isso ou aquilo. É cinza, é branco ou preto. A zona é cinzenta pelo seguinte... Você vai falar de quem não deixa fazer exploração econômica da Amazônia? Um monte de gente. Um monte de histérico das cidades aqui do Centro-Sul, que não entende nada de Amazônia, que nunca pisou lá e fica... mineração na Amazônia de jeito nenhum. A pessoa não tem a menor ideia do que ela está falando besteira. Depois você tem um outro que também não quer que a Amazônia seja explorada, porque é concorrente da Amazônia. Por exemplo, da Amazônia não, do Brasil. Por exemplo, a Austrália. A Austrália é um grande produtor de minério de ferro. O que a Austrália não quer? Que o Brasil cresça a produção de minério de ferro. Sim, claro. Então é uma coisa óbvia. Quais são os maiores concorrentes nossos no agronegócio? Os Estados Unidos. Por que eles não querem que o agronegócio brasileiro seja reconhecido como sustentável? Porque quanto mais a pecha de que o agro brasileiro é destruidor de meio ambiente, mais eles ganham o mercado em cima de nós. E a gente vira o número 1, né? O Brasil é muito grande. Então, eles são fortes, os Estados Unidos, no agronegócio. São maiores que nós. Nós somos o segundo maior exportador de commodity agrícola. Os Estados Unidos é o primeiro. Mas nossa exportação, nossa produção, perdão, é muito mais sustentável do que a deles. Porque nós temos, por exemplo, Código Florestal, que mantém reserva legal, área de preservação permanente. Isso não tem nos Estados Unidos. Você sobrevoa uma propriedade americana lá no Wyoming, enfim, nos estados produtores, não tem uma árvore. O cara tirou tudo. Aqui não, aqui tem Código Florestal, você mantém a reserva legal, 20%, 80% no bioma Amazônia, 35% no Cerrado, 20% nos demais biomas. Tem área de preservação permanente, junto aos cursos de água. Tem uma série de restrições, tem plantio direto, tem uma série de coisas. Ele não tem nada disso lá nos Estados Unidos. Eles só pegam terra, né? Eles são lá não tem. Você fala para um americano, imagina, é inconcebível, o cara não entende nem o que você está perguntando. Você perguntar para um americano e falar assim, você tem reserva legal na sua propriedade? O cara fala, o quê? Reserva legal? Não 20% tem. Da minha propriedade, que é minha, eu não posso produzir? Imagina. O cara dá risada da sua cara. Aqui não. Aqui criou uma indústria em torno dessa discussão ambiental que uns debatem por ignorância, outros por má fé e outros por business, porque ganham dinheiro em cima disso daí. E o país continua sendo achincalhado internacionalmente, sobretudo por pessoas do Brasil que, para atingir o Bolsonaro, para atingir o agro, para atingir uma série de, enfim, alvos, não se importam em achincalhar seu próprio país lá fora. É, porque tudo hoje está muito polarizado, né? A gente fala muito disso aqui, dessa guerra política. Hoje, se vocês conseguissem explorar de um jeito lógico, um sistema eficiente, que reflorestasse, que fizesse tudo o que você está falando, qual é o benefício financeiro dentro de um real PIB dentro do Brasil e tudo mais? O que mudaria no país poder explorar a Amazônia, por exemplo, com toda a eficiência e todo o reflorestamento? Olha, primeiro eu acho que a gente dobrava o PIB. Dobra o PIB. Dobra o PIB. Dobra o PIB. E mais do que dobrar o PIB, você desenvolve uma região que está abandonada. Eu fui muito para a Amazônia, eu fui 59 vezes para a Amazônia enquanto fui ministro. Nossa.
Então, não vou dizer que conheço tudo, porque a Amazônia é grande demais, tem muitas realidades, mas eu conheço bastante coisa. O que eu vi na Amazônia? Áreas que têm soluções completamente diferentes umas das outras. Você pega, o brasileiro tem mania de achar que a solução é sempre uma bala de prata, assim, você fala tal coisa, a solução da Amazônia é isso, pá, a solução é aquilo, pá, não é. É enorme, né, a solução para a Amazônia são várias soluções ao mesmo tempo. Alguns lugares, o ecoturismo é uma boa saída. Por quê? Porque estão próximos aeroportos, estão próximos lugares com infraestrutura, tem logística, tem charme, né? Enfim. Então, ali é legal você ter ecoturismo. Outros lugares não tem o menor potencial de ecoturismo. Não adianta repetir um mantra. Não, porque ecoturismo vai salvar a Amazônia. Não vai. Não chega, né? Ecoturismo vai salvar algumas regiões, Anavilhandas, não sei o que e tal. Mas não é todo lugar. Quem é que vai fazer o turismo num lugar que tem a 3 horas do aeroporto mais próximo de helicóptero? Não vai, é impossível. Só um cara bilionário. Só o Bill Gates para ir fazer turismo lá. Porque custa tão caro você chegar lá. É a cara do Bill Gates novinho, Ricardo. Só falta a conta bancária. Vocês falaram isso, né? Falta a conta bancária. Caralho, parece muito. Você falou, eu já tava com essa guardada há um tempo já. Esperando só desligar pra soltar. Como você falou o nome dele? Vou fazer o estágio dele lá. Porra. Mas enfim, outras regiões têm um potencial, por exemplo, a piscicultura, criação de peixe. Outra região tem mineração. Vou contar uma história aqui. Eu fui num lugar na Amazônia, em Rondônia. Tem em volta de uma cidade onde tem um polo de madeira, dos madeireiros, chamado Espigão do Oeste. Em volta dessa cidade tem 3 reservas indígenas gigantescas, cada uma delas maior do que Guarulhos, por exemplo. 7 de setembro, Zoró e Roosevelt. São 3 reservas, uma do lado da outra. E a gente estava sobrevoando essa reserva Roosevelt e nós vimos uma fenda na mata. Quando você olha a mata, é aquele carpete verde assim, né? Você vê de longe assim. Quando você sobrevoa que você vê algumas cicatrizes na mata. Uma dessas a gente desceu com tinham 2 helicópteros do IBAMA, nós descemos lá para fiscalizar e tal. Chegamos lá, tinha uma máquina, uma bomba. Primeiro, quando nós fomos pousar, nós vimos dos helicópteros os índios correndo para tudo para dentro do mato. Então, primeira mentira. O homem branco foi lá escravizar o índio para explorar a Amazônia. Mentira. Mentira. O próprio indígena, ou a maioria dos indígenas, não dá para dizer que são todos, mas a maioria dos indígenas querem algum grau de desenvolvimento econômico. Os caras têm acesso à internet, telefone celular, smartphone, iPhone. Já entrevistei um índio que joga Free Fire. Não. Essa imagem que se criou, que o índio tá lá de arco e flecha, chegou o homem branco, escravizou ele para trabalhar no garimpo, essa imagem é mentirosa. É absolutamente mentirosa. O próprio indígena procura homens brancos para ir lá com ele, virar sócio dele, comprar uma máquina e explorar essa área. Tem índios que não querem exploração nenhuma? Tem. Absoluta minoria. A maioria querem algum grau de desenvolvimento. Bom, esse caso aí. Nós vimos índio correndo para dentro do mato, pousamos o helicóptero, tava lá uma bomba, ainda quente, funcionando, um garimpo ilegal. O pessoal foi lá destruir a máquina, porque tinha que a máquina estava num lugar proibido e tudo mais. Aí vieram conversar conosco, os índios, né? Primeiro vem as pessoas de mais idade, as mulheres, crianças, por fim chegou o chefe, o cacique. Eu não vou dizer o nome dele aqui para não criar problema para ele, mas tribo dos Cintalargas, que ali é a região do Cintalarga. Você não ficar com medo, não, de conversar assim? Porque... Zero. Não, com todo respeito a todos os indígenas do Brasil, tá? É porque tem tribos que são mais afastadas, por exemplo. Não, é aqui... Você cagou. Não, na vida tudo tem que ter dedos pra falar, né? Ai, ou seja, em situação de rua, não pode falar mendigo. Tá tudo difícil hoje em dia, né? Mas é porque tem lugares no mundo que se você chegar perto, eles te matam, não estão nem aí, cara. Olha... Não, mas fora daqui, não aqui no Brasil. Eu fui num lugar, eu fui lá nos Yanomami, lá no norte. Os Yanomami são bravos, não são, não? Sim, mas não tem nada disso. O Yanomami virou pra embaixadora inglesa que tava comigo. Isso foi uma outra viagem. Quando a gente foi com o vice-presidente Mourão. Estavam os embaixadores de vários países europeus, tal. A gente foi lá no final, lá na cabeça do cachorro, lá em cima. Aí o Yanomami vira a embaixadora inglesa, lá para funcionária da embaixada inglesa. Ela fala assim: qual é o desejo de vocês? Né? Achando que o cara ia falar: eu quero caçar, tal. A gente quer ecoturismo, quer turista estrangeiro, dólar aqui pra cidade. Ela falou, a mulher não sabia onde se enfiar. Porque essa turma criou um negócio na cabeça dele. Eu sempre tive essa ideia que eles fossem perigosíssimos. Imagina, turma gentilíssima, super gentis. Não tem nada disso. Imagina, pelo amor de Deus, para de ser cagão também. Você foi quantas vezes lá, Marina? Eu já fui 10 vezes pra lá. Eu já fui até com ele. Não, tô brincando. Tem que ver com quem foi. Eu gosto de saber de quem foi lá. É por isso que eu tô gostando que você tá aqui, porque eu posso perguntar direto na fonte, entendeu? É isso.
Mas eu tava contando essa história do Cintalagos. Paramos, conversamos com o cacique, ele virou, eu falei, olha, o senhor sabe que nós vamos destruir a máquina aqui, não pode ter essa máquina, isso aqui não vai poder continuar. Ele falou, não, ministro, pode destruir. Semana que vem eu compro outra. Semana que vem eu compro outra. Aí eu falei, pô, não é possível. Aí conversei mais uns 5 minutos, eu falei, me diz uma coisa, quanto é que você ganha quanto é que você tira de faturamento aqui? Ele falou, ministro, o cara fala, apresentar a camisa da Adidas, bermuda, chinelo Raider, não tem nada de índio pelado com pena, não tem nada disso. O cara virou pra mim e falou assim, eu tiro 40 mil reais por semana. Mentira, 40 mil reais por semana. Vai gastar onde, né? Isso que eu fico curioso. Não, eles gasta. Mandam o filho pra cidade. Por que todos os brasileiros têm o direito a prosperar na vida? Claro. E o indígena tem que viver na época da pedra lascada caçando de arco e flecha? Não Quem tem. gosta desse papo é brasileiro aqui da Vila Madalena e europeu. Pô, se eu fosse índio, a primeira coisa que era comprar coisa, porque eu não ia ficar caçando quantos lugares? Imagina uma vida... Eu fui lá pra onde a Marina Silva nasceu, onde é a região do Chico Mendes, que é Chapuri, no Acre. E ali tem uma reserva. Eu viajei muito na Amazônia. Tem uma reserva lá que chama Reserva Chico Mendes, 900 mil hectares, se eu não estou enganado. Vive umas 4 mil pessoas lá dentro que são extrativistas. Então, em tese, na cabeça desses malucos aí da florestania, né, que quer obrigar o cara a viver no Paleolítico, os caras só podem viver de 3 coisas ali. Extração de castanha do Pará, látex, né, das seringueiras, e látex, castanha do Pará e açaí. Aí nós fomos lá, reuniu todos os líderes lá, os caras falaram, ministro, pelo amor de Deus, nós não aguentamos mais viver desse jeito. Nós queremos ter um pouquinho de gado de leite para tirar leite e vender o queijo na cidade. Não pode? Por quê? Porque não deixam, porque a turma da Marina Silva quer obrigar o cara a viver daquele jeito. Isso é legal, né? Um monte de gente se mexe com gado, mexe com... o cara falou, eu quero produzir um pouco de café, um pouco de peixe, né? Fazer piscicultura, que lá tem bastante água. E queremos fazer... Mas o cara tem terra, café. Ele não pode? Não pode. E a lei... Eu tenho uma terra lá, eu quero enfiar um monte de boi lá. Eu não posso. Não pode. A terra do ICMBio, a lei diz que ele pode usar até 10% das reservas extrativistas para atividades produtivas que sejam compatíveis com o meio ambiente. Criar peixe não é incompatível. Não. Criar gado de leite não é incompatível. E café tampouco. É meio burrice, né? Tá certo? E aí você não deixa o cara ter... O cara vive na miséria, porque é uma miséria a maneira como eles vivem. Nenhum deles quer viver mais desse jeito. Quem quer que eles vivam desse jeito? Obrigar o cara. A Marina e todos os caras lá dessa turminha. Por quê? Porque é muito bonito. Eles vivem lá no Leblon, Ipanema, viajando pra fora pra falar de climate change. E o coitado lá do morador de Chapuri tem que viver catando o castanha do Pará o dia inteiro naquela floresta úmida quente pra caramba. Deus que me livre. Quer dizer, o cara não quer mais. Você não respeita a vontade do cara. Você não respeita a vontade do indígena. Você trata o cara como um débil mental. Você não, eu sei o que é melhor pra você mesmo. O cara fala, não sabe coisa nenhuma. Nós é que sabemos o que é melhor pra nós. E por que não consegue ser aprovado uma mudança? Por exemplo, eu lembro aqui em São Paulo tava... lembra que ficou tudo preto aqui em São Paulo? Ficou escuro pra caramba. Todo mundo falou, isso é culpa da Amazônia. Imagina. Tem nada a ver com isso. Também saiu tudo quanto é lugar. Fumaça veio da Bolívia. Veio de outro lugar. E aí botam na conta. Então eu acho que é um pouco... acredito eu, que muitas pessoas têm medo disso daí. Né? Dessas coisas, dessas fake news que surgem e a gente fica com medo. Você tem que pegar esses caras. O problema é o seguinte, faz uma analogia dessa turma lá de fora. É o que eu digo sempre, tem o cara que é despreparado no sentido até positivo, o cara não tem o conhecimento. Então ele respeite coisas sem saber. É compreensível, mas quem não conhece... Sim. Você tem um segundo cara que ele sabe que não é isso, mas ele fala que é por alguma razão que convém pra ele. Ou por demagogia política, ou pra ganhar dinheiro, ou porque alguma coisa... oportunismo. Algum oportunismo. Aí você tem de tudo nesse balaio. Você tem um estrangeiro... criar um gado... Desculpa, a pessoa tem nada demais. criar um gado na sua residência. Não deixa. Não deixa. Existe, gente. Marina, não deixa. Não deixa o cara ter um tanque de piscicultura pra criar peixe. Quer dizer, o que tem de antiambiental num tanque de piscicultura? No meio do Acre. Quer dizer, é o fim da picada isso daí. Agora, a pessoa que critica, onde é que ela mora? Mora aqui no Leblon, mora em Ipanema, mora na Vila Madalena, vai jantar lá no Manioca, vive tudo, vive todo o consumismo. Mas o cara do Acre tem que provar a tese dela de florestania. Por que você saiu? Eu fiquei muito curioso, porque se você acredita tanto nisso, é difícil ficar lá, né? É um estresse muito grande. Você saiu por estresse, tipo, não aguento mais essa porra. Eu saí porque eu cansei um pouco dessa pancadaria toda. A verdade é que a vida lá em Brasília, para quem, no meu caso especificamente, para quem não é de lá, né, eu que sou paulistano,
É uma vida sacrificada. Minha família ficou aqui, meus filhos ficaram aqui, meus amigos estão aqui, minha casa está aqui, meu clube está aqui, todo mundo, minha vida está aqui em São Paulo. Então, ficar longe de casa já é um sacrifício por si mesmo. Aí você fica longe de casa. Os caras te enchendo o saco o dia inteiro. Tomando pedrada, na imprensa, não sei o quê, no judiciário, não sei o quê, o cara internacional, a pirralha lá da Greta, não sei mais o quê, todo mundo enchendo o saco. Chega uma hora que você fala assim, bom, pra que eu tô aqui, entendeu? Eu tenho uma vida profissional em São Paulo, vou cuidar da minha vida. O Bolsonaro não ficou triste quando você pediu pra sair? Ficou. Não queria que eu saísse de nenhum, mas eu achei até que pra arrefecer um pouco, assim, pra turma vir um pouco pra... Como eu sempre fui muito reativo, né? Sempre debati muito e tal, o pessoal vinha pro embate. Então eu falei, deixa eu sair, e aí o pessoal toca a vida aí. Se estão dizendo que o problema do Brasil é a retórica ambiental, então tá bom, muda a retórica, aí vamos ver se melhora. Falavam que o Brasil ia receber um monte de investimento, era só mudar a retórica ambiental. Mudou a retórica ambiental, não veio investimento nenhum. Agora você foi secretário secretário particular do Alckmin e você foi ministro com o Bolsonaro. Qual que é a grande diferença entre trabalhar com o Alckmin e trabalhar com o Bolsonaro? Eu fui secretário particular do Alckmin e fui secretário de meio ambiente aqui no estado também. Foi as duas coisas. As duas no governo do Geraldo. Eles são muito diferentes, né? Bolsonaro é uma pessoa muito espontânea, fala tudo que pensa e, de certa forma, exprime muito o desejo de uma parcela da sociedade brasileira que ficou muitos anos sem voz, né? O Geraldo é uma pessoa mais contida, muito estudioso, um cara conhece muito do governo do estado de São Paulo, sabe as estatísticas de cor, tem inúmeras qualidades. E é uma pessoa de perfil diferente, né? Mais low profile, né? Médico, Médico, pensa muito antes de falar. Então, são pessoas bem diferentes. Mas eu digo, tanto um quanto o outro, é um grande aprendizado. Bolsonaro, que é uma pessoa que simboliza, no lado da direita, evidentemente, aquilo que é o Lula na esquerda. Tem empatia na sociedade, fala o que o povo entende, fala a língua do povo brasileiro. Quer dizer, tem uma série de características, do ponto de vista de personalidade pessoal, que coloca ele no mesmo patamar de popularidade do presidente Lula em termos de aceitação pelas pessoas. Qualquer lugar que eu vou, hoje mesmo, né? Vindo para cá, entrei no táxi, o motorista, eu falei destino, ele falou assim, o senhor é o ministro Ricardo Salles, né? Eu falei, sou. E o Bolsonaro, hein? Como é que ele é? Na hora. Quer dizer, isso é uma coisa que, tirando o Lula na esquerda, só o Bolsonaro tem na direita, ninguém mais tem. Então viraram ídolos, né? Assim, virou uma coisa de time mesmo, né? Você torce e tá forte. Estamos há um ano aí da eleição, falam-se uma terceira via, né? Muito falou do Partido Novo, que veio com essa proposta diferente. Você adora o Partido Novo, eu vi que você né? saiu do Partido Novo, né? Apareceu na Globo. Eu também fui expulso. Fica tranquilo, Ele Ricardo. Ele super bem com o Partido. O que você acha? Pergunta do Partido Novo. A minha curiosidade é essa, porque o Partido Novo ele entrou justamente com uma proposta muito diferente, né? Que realmente, no começo, todo mundo meio tipo, o Amoedo, né? Tudo virou Amoedo. Eu não. Eu nunca fui o Amoedo. Eu acho que a proposta do Partido Novo é muito legal. Sim. As ideias são muito boas, de você diminuir o tamanho do Estado, trazer a agenda liberal econômica. Tem muitas ideias excelentes e tem muita gente boa no Partido Novo. Inclusive os mandatários. O Zema, por exemplo, é um cara excepcional. O Zema é bom, né? Zema é de Minas, né? Fazendo um grande governo em Minas. Grande governo. Aliás, você pode voltar pro Partido Novo porque o Amoedo saiu. Não, eu posso, mas não quero. Agora tá magoado. Agora também não quero. Não é isso. É que o Amoedo saiu, mas ele continua mandando. Porque ele construiu, e esse é o... Claro, continua mandando. Manda e desmanda. Acabaram de falar não pra ele outro dia, isso é jogo de cena. O Amoedo manda através do Diretório Nacional. O Partido Novo criou uma instância no seu estatuto, que é a instância máxima do partido, que é o Diretório Nacional, e que foi colocado lá sem cláusula de renovação. Ou seja, esse pessoal vai ter mandato eterno lá. Enquanto só vão sair quando quiserem. Quem são esses caras? Pessoas ligadas ao João Amoedo. Só fazem o que o Amoedo quer. Então, resultado, o Amoedo saiu da presidência, mas foi um movimento pro forma. Porque ele continua sendo, entre aspas, o dono do partido. Só fazem o que ele quer, do jeito que ele quer, tanto que todo mundo que se opõe a ele, ou que não se curva a ele, não é nem se opor, eu nunca me opus a ele, mas todo mundo que não se curva a ele, não faz grandes homenagens a ele, ele arranja um jeito de tocar para fora, inventa as desculpas mais esfarrapadas, mete num conselho de ética que ele domina e faz um jogo de cena para botar para fora. Botou o Sabará para fora, eu para fora, Diogo da Luz, não sei mais quem, o Mota, que é fundador do partido. Quer dizer, é o fim da picada.
A ideia é boa, tem gente boa, tem uma bancada boa, tem um governador bom, mas tem um problema, né? Um problema que é grave e que compromete o partido. Não é à toa que o número de desfiliações tem sido muito maior do que de filiações. Né? O partido está morrendo. O que era para ser uma grande ideia, uma grande iniciativa, está morrendo. Por quê? Por causa do, como disse o Christian Lobau, vou repetir a palavra do Christian, que foi candidato a vice-presidente do Amoedo. Está morrendo graças ao personalismo do Amoedo, que só faz o que só deixa o partido fazer o que ele quer. O partido está a serviço da pessoa do João Amoedo. Enquanto isso acontecer, não tem futuro. Que doideira isso, né? Porque eu não sei quais são suas intenções políticas, né? Eu já vi que você saiu ou não saiu. Não sei se você quer vir como um senador, deputado. A eleição tá aí, né? Essa é a verdade. Você acha que ainda dá para mudar Brasília? Eu acho que dá pra... pergunta, né? Essa é uma boa pergunta, né, Ricardo? Veja, eu não sou o maior fã de Brasília. Acho que Brasília está fora da realidade. É uma cidade que está longe, né, de todo mundo que trabalha e produz no Brasil. Não importa a região, eu acho que a capital tinha que estar numa dessas cidades que existem organicamente. Brasília é uma cidade artificial. Ela foi construída e é mantida à custa do dinheiro do contribuinte, do funcionalismo. É uma cidade que produz uma burocracia tremenda, fora, longe da realidade. Então é de fato uma ilha da fantasia. Mas o sentido político da palavra Brasília, né, aquilo que Brasília representa, eu acho que o Brasil tem que avançar muito. A sociedade brasileira precisa, para além do movimento que se iniciou em 2013, 14, 15, culminou com a eleição do Bolsonaro, a sociedade brasileira precisa se mobilizar para participar da política. Nós temos um espírito associativista no Brasil muito baixo. Você chama a pessoa para participar da reunião de condomínio, ela não vai de dia nenhum. Chama ela para participar das coisas relativas ao bairro onde ela mora, ou da escola do filho, etc. Não vai. Não vai. Ela acha que alguém vai decidir por ela, alguém vai resolver. Só vai para escolher vaga, né, no condomínio, quando tá sorteio de garagem. Ela não vai e depois reclama que escolheram vaga. Então, isso é uma coisa cultural. Né? Essa participação associativista do voluntariado, enfim, está melhorando? Tá, mas num ritmo muito lento. A sociedade tem que participar. E aqui eu me refiro a todas as perspectivas. Eu não estou falando só dos liberais conservadores de direita como eu. Estou falando de todos, os de esquerda. Porque, fazendo aqui um pouco de média, mas é o que eu penso de fato. Tem gente boa em todos os grupos políticos. Sim. O problema é que, em geral, em todos os grupos políticos, as pessoas melhores cansam antes. Claro. Porque você tem mais pudor, tem mais princípios, tem mais valores, você se cansa antes, fala assim, pô, não aguento mais. Por quê? Porque você tem alternativa também. Essa é uma coisa que a política não pode ser o repositório de quem não tem alternativa na vida privada, na vida pessoal. Ela tem que ser um negócio atrativo, estável, juridicamente previsível e seguro, para que as pessoas de bem se sintam à vontade de abrir mão das suas atividades, abrir mão do seu convívio familiar, abrir mão por um tempo dos seus negócios, eventualmente, para ir participar da vida pública, para dar a sua contribuição na vida pública. Porque senão quem fica na buda pública? O cara aqui no setor privado seria um merda. Agora, por um acaso, se você fosse candidato, qual é o partido que mais combina com você? Qual partido que você se filiaria? Eu acho que no Brasil hoje, infelizmente... PCO, né? Eu constato que, infelizmente, no Brasil hoje os partidos viraram um cartório para você registrar candidatura. Isso é uma loucura, né? Você não tem mais um partido. Doideira. O Novo era essa promessa. Assim como o PSOL talvez seja para o pessoal que pensa à esquerda, ou o Partido Verde para quem... Já desistiram já, né? Estão apoiando o PT. O Brasil virou um cartório eleitoral. A pessoa, ela sai do partido A, vai para o B, do partido B vai para o C... O que muda? Nada. Muda o que tempo de televisão o partido vai dar para ela, quanto de fundo partidário ela consegue. Não é uma mudança programática, né? Sim. Se você olhar os americanos, ele tem de um lado os democratas, do outro os republicanos. Os ingleses têm o Partido Liberal e tem os conservadores, né? Então, aqui a gente tinha que ter poucos partidos e que, de certa forma... Né? Pelo menos não tem como mais, eu acho, né? Diminuir. É uma indústria esse negócio de partido, entendeu? Não uma tem indústria. Como diminuir mais. Os caras vivem, eu não vou citar casos aqui, mas a gente sabe, donos de partido que vivem de ser dono do partido. O partido nunca teve um governador, nunca teve não sei o quê, né? O que o cara faz? Né? A cada 2 anos, a todas as eleições, o cara aluga a legenda. Ele vende tempo eleitoral, ele aluga a legenda, ele é um business. Felizmente, a reforma eleitoral, que vem colocando cláusulas de barreira e impossibilidade de coligações, etc., tenta limpar um pouco esse caminho, né? Agora criaram a federação de partidos, enfim, tem alguns mecanismos. Mas o fato é que também na área partidária
de novo, a gente tem uma democracia mal construída no Brasil. A Constituição de 88, ela trouxe uma série de distorções para a sociedade. E a gente está até hoje, desde 88, remendando, e às vezes o remendo sai pior que o original, remendando algo que é tudo errado. Porque a Constituição de 88 é um repositório de lobbies. Acabou o regime militar, veio todo mundo fazer uma Constituição. Quem que estava lá para fazer a Constituição? Todo mundo com seus respectivos lobbies. Todo mundo, todos os sindicatos, Ministério Público, Judiciário, advogados, médicos, não sei mais o que. Aí você soma todas as partes, elas dão um todo disforme. Um quebra-cabeça. Disforme. É. Um quebra-cabeça do Picasso, né? Que você olha e fala, não tem nada de bom nesse Guernica aqui. Mas é uma doideira, porque a política, eu acho que o crescimento de partidos é muito grande, realmente, isso, mas infelizmente não tem como acabar. Peraí, você respondeu, mas não respondeu, né? Qual partido que, se por um acaso você for candidato no que vem, você vai entrar para esse partido? Ele vai vir pro PSL, tá ok? Não, PSL, ele vai pelo... Não, eu vou pro partido do Bolsonaro. Ah, para aquele que o... Que o presidente escolheu. Tá, entendi. É uma jogada interessante. É. Porque aí ele pega a legenda, o presidente apoia ele e ele vai ser eleito, certeza. Não, e você tem um grupo político, quer dizer, nós temos um grupo político. O presidente representa a direita, os conservadores, os liberais, ainda que nem todos os liberais pensem igual, nem todos os conservadores pensem igual. Você não é de extrema direita, né? Não, eu Isso acho é normal. Eu acho engraçado. Maria, acho engraçado esse negócio aí da extrema, né? Na esquerda nunca ninguém é de extrema. Né? Você pega o Boulos que invade a bolsa, derruba. Ah, não, ele não é extrema esquerda, isso aí é de esquerda. O Stedley lá do MST que faz os maiores babas. Não. Na esquerda não tem extrema esquerda. Você tem o cara que é de esquerda, ele é um mais. A direita não. Você quer desqualificar a direita, chama o cara de extrema direita. Não tem extrema direita. Você é centro. Não pode falar que a pessoa é centro. Eu não sou direita. Eu sou de direita. Eu sou um cara de direita, liberal e conservador. Eu não sou de extrema direita. Assim como acho que não tem esse negócio de extrema esquerda. Você tem esquerda, tem direita, esses rótulos não servem muito. Né? O negócio é o seguinte, o que eu acredito? O Estado menor, né? O governo só atrapalha, sempre. Tá. Então o que tem que fazer? Privatizar tudo. Mas que não é foi isso? privatizado nesse governo, né? Porque o Congresso não deixou, né? Quantas propostas boas de modernização do Brasil... O Correio já ia estar muito feliz. O presidente da Câmara arquivou. Ou deixou caducar a medida provisória. Quantas? Absurdo. Nós perdemos uma janela de oportunidade porque o Congresso, através da presidência da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, queriam se contrapor ao Bolsonaro e não deixava avançar nada. Essa é a verdade. Então a culpa de não ter privatizado nada é do Maia. Eu acho que a culpa é do sistema político brasileiro. Que pro cara votar alguma coisa do jeito que você quer, você tem que nomear o sobrinho dele superintendente do não sei o quê. O outro, para votar do jeito que você quer, você tem que dar uma emenda para ele. O outro, não sei o quê, para votar do jeito que você quer, você tem que apadrinhar o sobrinho dele. Tá errado isso daí. Também tá errado, acho. entendeu? Tá errado. E o Bolsonaro foi o primeiro presidente da história recente do Brasil que, ao ser eleito, falou: eu não vou lotear os ministérios. E não loteou. O que eu acho que a gente precisava? Eu nunca fui, continuo não sendo, um cara que tem uma visão antipolítica, de dizer, não, os políticos de antes têm que sair todos, renovar. Não existe isso. Nós temos que compor com os políticos que estão aí, os do PT, os do PSDB. Posso falar, depois que você elege um presidente... Não sei se eu estou errada, mas assim, é o jeito que eu vejo. Você elegeu, pode ser PT, PSDB, PQP, PDT, pode ser o que for. A pessoa entrou lá, você tem que torcer para um Brasil melhor. Você deveria tem que torcer... ser assim, mas não é Sim, assim. mas aí você tem que compor, sim. Se tiver que compor com os caras e for uma coisa boa pro Brasil, tem que fazer e ponto final, não tem conversa. A maneira ninguém como vai você ficar faz em a paz. composição. Ninguém vai ficar em paz. Desde que tiraram a Dilma, de verdade, agora falando, eu acho que ninguém vai ficar em paz. Porque ela foi tirada por uma coisa que muita gente já fez. Não, faz até hoje. Incompetência, faz até hoje. Ela foi incompetente pra caramba, não soube fazer alianças Mas o políticas. Collor foi assim também. Se você olhar o Collor, por que o Collor caiu? Formalmente. Fusca, não era isso? A Elba, né? Elba. Tinha uma Elba. O motivo lá do Collor foi o pretexto usado para caçar o Collor foi uma Elba. Por que o Collor caiu de verdade? Ele caiu de verdade porque ele não compôs com a classe política. É isso. Por isso. Não tem... A Elba é um pretexto. O Eu acho que ninguém vai mais deixar em paz. Ninguém. A Dilma, independente de quem entrar. É pretexto. Tem que acabar. O modelo político brasileiro tá errado. E a gente o modelo... tem que torcer pelo Brasil, gente. É eu isso. acho que depois elegeu a pessoa, todo mundo... As pessoas foram lá, elas elegeram em ponto final. Então aí tem que
torcer. Né? Porque se você torce contra, é ruim pra gente, é ruim pra todo mundo. Mas é um tiro no pé. são 223 milhões de pessoas. É muita gente. Então, Não é Portugal que tem 10 milhões. É fácil de ir lá resolver. Você vai lá, 10 milhões, você chama todo mundo, que chama um síndico, e ele te resolve. Aqui é muita gente. É o que tá falando. É o cara do Rio Grande do Sul não tem nada a ver com Manaus. Então é difícil. Esse caminho é difícil. Mas eu também não consigo ver uma terceira via. E eu acho que vai continuar nessa guerra. O ano que vem vai ser ou Lula ou Bolsonaro. Não enxergam a terceira via chegando. E é aí que o bicho pega, entendeu? Eu não vejo espaço por terceira via por uma razão simples. A terceira via, primeiro que ela não se justifica. Você tem a terceira via vai ser a proposta. Não tem ninguém ainda. Né? O que a terceira via pode trazer que os dois candidatos já não tenham apresentado da sua própria maneira? Por exemplo, a terceira via vai defender a diminuição do tamanho do Estado. Já é a bandeira do Bolsonaro. E ele só não colocou em prática porque, como eu disse aqui, tem outros motivos, mas basicamente porque o Congresso não deixou. O Lula, por outro lado, tem um discurso social forte. Calma aí. E por que nessa hora que não deixou passar isso, vocês não foram... E não começaram a falar pra ir pra rua, porque tinha que, sei lá, porque vive tendo, né? Ué, é verdade, isso é ditadura. Quando uma coisa não é aprovada no governo, você manda as pessoas, isso aí é ditadura, não, mas, gente, mas teve isso, hein? O Bolsonaro sempre chamou as pessoas pra elas irem à rua, não chamou? Chamou. Então, ótimo. Quando isso daqui não passou, deveriam ter, pelo menos... porque isso daqui é bom pro Brasil, certo? É que, infelizmente, na vida política, né, as coisas não são assim preto no branco. Concordam, então, o que o pessoal lá em Brasília constrói? Porque ninguém tá sabendo que não o joga no ventilador. Lá... Tá sabendo. Que o pessoal, vários canais de comunicação fingem que não estão sabendo, porque aí tira a graça de bater no Bolsonaro. Mas o fato é que muitas coisas não aconteceram porque o sistema político, eu não vou dizer que é o Centrão, que era o partido A, partido B, o próprio Rodrigo. O sistema político brasileiro estava feito para que as soluções fossem vendidas muito caras, né? A solução ela não é uma coisa assim simples, como a gente está falando aqui. Olha, eu faço isso para você e para o Brasil é importante, então vamos aqui, a gente chega... Não é assim. O cara traz um nível de exigências, o sistema complexo brasileiro te traz um nível de exigência tal para aprovar uma medida que devia ser intuitiva, devia ser aprovada quase por inércia. O cara cria tanto óbice para isso que se torna inviável aprovar a medida. Põe os jabutis dentro da norma, aí uma conta que ia custar 10 passa a custar 40, aí o cara entra no judiciário, aí o outro entra com uma representação no Tribunal de Contas, aí o outro faz não sei o quê. Enfim, você transforma uma coisa que é relativamente simples num monstro. Aí o monstro não anda, tá vendo? Não foi pra frente. Não foi pra frente porque virou um monstro. E tudo vira um monstro. Alguns por incompetência, outros por má fé. Para justamente fazer isso que você falou, que é criar a dificuldade para que o governo do seu inimigo político não vá bem e você volte. Exatamente a teoria. É um tiro no pé, né? Te dou um exemplo. O Ministério do Meio Ambiente tinha uma média de 180 pedidos de LAI. LAI é Lei de Acesso à Informação. Para você pedir para o Ministério, por lei, que ele forneça informações sobre qualquer coisa. Tinha uma média de 180 LAIs por ano nos últimos 10 anos. Desde que a Lei de Acesso à Informação foi criada, na verdade. Sabe quantas foram só no primeiro ano? Porrada. Não tenho a menor ideia. 1.300 LAIs. 3 por dia, se eu ver ali, né? É inacreditável. Quer dizer, tudo que a gente faz, ou fazia, agora não sou mais governo, mas tudo que você faz, é toda essa turma de Ivan Valente até a Fernanda não sei quem, os caras dos estados mais... O cara trouxe 300 mil requerimentos para encher o teu saco. A verdade é essa, para não deixar você trabalhar. É um inferno. Isso aí o cara vai no judiciário, consegue uma liminar. Liminar absurda. Aí você tem que ficar o Estado para o governo para se defender de uma liminar absurda. Aí recorre para o tribunal, ganha no tribunal. Aí volta tudo de novo. É uma coisa de louco. Coisa de louco. E o que vai acontecer, como você colocou bem? O próximo governo que entrar, daqui a 6 anos, quando o Bolsonaro tiver terminado o segundo mandato dele, que se Deus quiser vai ser reeleito. Ó, a aposta grande, hein? O próximo governo que entrar vai ser isso ou ao contrário. Se o Haddad, ou se o não sei mais quem, o Eduardo Leite, não sei, virar presidente daqui a 6 anos, o
o inimigo político dele, seja lá quem for, vai fazer a mesma coisa. Porque é a teoria da inviabilização. Você inviabilizar o teu oponente. É ao invés de cagada, trabalhar. é Você poder atacar ele e falar que ele não fez, né? Exato. Mas um é inferno cagada, isso as aí. pessoas precisam começar a entender que é cagada, Mas né? isso Porque mostra aí o Brasil não anda, a gente. falta de Mas também maturidade da desde sociedade. 64 nessa, né? Não, eu vai, sei, não. gente, mas assim, segue uma coisa boa pro Brasil, tem mais é que passar. O problema é que o problema é a visão distorcida de cada um do que é bom pro Brasil, né? É. O que você acha bom ou a pessoa não acha. Então, e aí, como que fica? Aí, imagina, aí você manda teu povo pra rua e eu mando o meu. E aí vira guerra, vira hooligans. Vira uma coisa muito louca, né? Fato. Deixando um assunto mais leve, o rodízio de São Paulo. Essa porra funciona, que eu fico puto pra caralho que tem que esperar até as 10 da manhã sair. Porque o rodízio, na verdade, é pro meio ambiente, né? Ah, do meio ambiente. Não é meio ambiente, é porque tem muito carro na rua, não é? Não, Ou eu tô é muito mais ou menos. errada? Não, Começou ele com essa proposta do meio ambiente. O rodízio nasceu com uma proposta do então deputado na época, o Fábio Feldman, que era secretário, se eu não me engano, de Verde e Meio Ambiente na capital, isso há muitos anos atrás. O Fábio, que é um cara muito meu amigo, eu gosto muito dele. Ele... Manda um recado pra ele. Fábio, vou mandar um abraço pra você. Fala que aí. ele fode a população de... Não, ele perdeu a eleição pra deputado graças ao rodízio. Verdade. Bateram tanto nele no negócio do rodízio que ele perdeu a eleição. Mas o fato é que ele criou o rodízio por causa de uma questão ambiental, para você diminuir as emissões. E, em paralelo, de quebra-galho, aproveitou e melhorou o trânsito. Hoje em dia, é inimaginável você não ter rodízio sob o ponto de vista de trânsito. Porque é uma cidade ruim, né, do ponto de vista de transporte público. Então, as alternativas para você não usar o carro não são tão boas, ou são ruins em certos casos. Para quem mora na região central mais plana, aí você vai de bicicleta, vai de scooter, vai de qualquer coisa, quem tem. Né? O coitado da pessoa que mora longe, cada vez está indo morar mais longe. Por quê? Porque essa é uma questão que tem que ser discutida. Porque não deixam o mercado imobiliário, essa é a visão de esquerda total, porque não deixam o mercado imobiliário reformar o centro da cidade. Coloca tanta regra para o mercado imobiliário não mexer no centro, que as pessoas vão sendo obrigadas a morar cada vez mais longe, porque o centro ficou inviável de morar. Eu tô em Mogi das Cruzes. Prédio velho, que não tem garagem, que você não consegue reformar, aí pega um terreno no centro, a conta não fecha, porque você não pode subir uma torre. Qual era a solução para São Paulo começar a melhorar? Primeira coisa, você desenha o centro da cidade e diz assim, ó, mercado imobiliário, aqui você faz o que você quiser. Revitaliza tudo. Não, faz o que você quiser. Quer comprar um terreno, demolir o prédio e fazer um prédio de 30 andares? Faz. Claro, pelo amor de Quer Deus. fazer sem garagem? Faz. Quer fazer com um terraço? Faz. O problema é teu. Porque se der errado, você vai ser penalizado pelo mercado. Ninguém vai comprar o teu produto. Sim. Agora, aqui não. Aqui um funcionário do MP, do Prefeitura, do Instituto São Paulo Vive, do raio que os parta, o cara resolve ser ele o grande iluminado da política pública e diz assim, não, o centro da cidade vai ter 3 vezes de coeficiente de aproveitamento e os prédios só podem ser reformados. Resultado, é uma porcaria. É uma merda, gente. Morar em prédio velho é horroroso. Um mando de prédio melhor, abandonado, né? ocupado por negócio de tráfico de droga, caindo aos pedaços. Por quê? Porque não tem dinamismo econômico. Não tem dinamismo. São Paulo tá difícil mesmo. Ali tem aquela praça que é linda, inclusive em qualquer lugar do mundo seria uma das praças mais visitadas, que é a praça ali da Estação da Luz. É maravilhoso. Peraí, a pessoa da que tem Sala apartamento São lá, ela Paulo. não pode reformar? Não, você não pode reformar o prédio. Qual é o sentido que você ter um terreno de 1.000 metros hoje, vamos dizer na Praça da Luz, onde você está falando, lá na Estação Júlio Prestes? Ali é lindo Você e tem tá um terreno de 1.000 completamente metros tomado por morador num de lugar rua. maravilhoso. Por que o centro é legal? O centro está fácil de acesso em todo que é lugar, porque ele é o Sim. centro. Ele tem água, luz, transporte coletivo, infraestrutura, asfalto, tem tudo. O centro deveria ser o filé mignon da cidade. Claro. Porque é o melhor lugar Como é em para qualquer você estar. cidade. Deveria ser. Sim. E na medida em que você torna o centro uma ruína, um troço abandonado, velho, caindo aos pedaços, o que Ninguém acontece? quer. Você vai indo para longe. Cada vez que a cidade cresce para longe, aumentam os custos de transporte, de deslocamento. Você tem que construir mais rede de saneamento para chegar até aquela casa lá longe. Você tem que pôr mais uma linha de ônibus para chegar até lá. Se você adensar, né, fazer o adensamento das pessoas no centro, a estrutura já está lá. Então o custo ambiental, social, econômico, de segurança pública, é muito menor. Para você poder adensar o centro, você tem que permitir que haja verticalização. Como é que você vai adensar o centro naqueles predinhos de 3 andares sem elevador?
um monte de prédio caindo aos pedaços, você vê um comunista lá e diz assim, esse prédio tem um valor histórico inestimável. Não tem nada, é uma porcaria caindo aos pedaços. Os que têm valor histórico, ok. Mas é 10% que tem valor histórico, o resto é prédio velho só, não tem nada de valor histórico. Então você permite que o mercado, o governo não tem que pôr a mão nisso, é só liberar a prefeitura. Você permite que o setor privado venha aqui, compre 4, 5 casas, demole as casas e faz um prédio. Em vez de construir o prédio lá no fim da Zona Leste, lá no fim da Zona Sul... é a casa do Dom Pedro, né? Não, casa, né? Claro, você não vai fazer em tudo, né? As coisas que têm valor... O que dá pra fazer, solar gente. Da Marquesa de Santos é um negócio que ninguém tem que pôr a mão, realmente. E tem que transformar aquilo num belo museu, lindo, com um café maravilhoso, com não sei o quê, um restaurante para gerar emprego e tudo mais, para a noite, né? O centro ter vida à noite. Sim. Você vai no centro da cidade depois das 6 horas da tarde, parece aquele filme Walking Dead. É assustador. Porra, não tem condições. Dá medo. É assustador. Assustador. Passar ali naquela região é assustador. E olha que eu sou muito fã ali da Sala São Paulo. Acho um lugar lindo demais. Não tem como andar ali. Não tem como botar um show ali hoje. Não dá, não. Não tem, as pessoas não sentem seguras em transitar ali naquela praça, cara. Se o Alckmin for eleito a governador e se por um acaso... Ele vem como governador? Vem, parece que sim. É o favorito aí das pesquisas. Eu votaria no Alckmin. Ele te chamar para trabalhar com ele, você voltaria a trabalhar com ele caso você não fosse candidato? Fala aí, cara! Não voltaria, não. Porque eu não quero mais cargo no executivo. O executivo machuca muito você, assim, do ponto de vista pessoal, imagem e tal. Eu na política agora, só cargos no legislativo. No executivo, não. O homem quer mandar, quer ter o poder, né? Porque é verdade, não tem como mudar do executivo. O executivo, ele é ótimo, o executivo do meu processo. Mas é muito difícil você mudar alguma coisa no executivo, cara. Você precisa de aprovação de muita gente, é muita coisa, é muita burocracia. O Brasil é muito burocrático. Portanto, abrir uma empresa é um inferno, fechar uma empresa é terrível. O tanto de imposto que a gente paga é terrível, é terrível. O Brasil estava falando do meio ambiente, eu adoro falar de meio ambiente e tal. Muito bioma, muita coisa no Brasil. O que muito se fala em Amazônia. Amazônia. Parece que a gente só tem a Amazônia aqui, né? Assim, quando fala nisso. Mas você não acha que a população tem um pouco de medo de privatizar alguns lugares, tendo em vista quando acontece uma tragédia, de fato, como foi Mariana, com uma coisa assim, ou não? Ou tipo, cara, é um acidente, não tinha o que ser feito? Não, é um acidente que tinha que ser feito. Se a precaução tivesse sido tomada de maneira mais eficiente, teria evitado o acidente. Claro que acidente, em que pese às vezes você tome todas as cautelas, ele acontece. Por isso que chama acidente e não planejamento, né? Então, mas eu acho que a questão ambiental brasileira, ela vai muito além de Amazônia. A Amazônia é super importante. Você tem 2 pilares, assim, que é o que os ambientalistas ou ditos ambientalistas gostam de falar, porque é mais charmoso, dá mais dinheiro, paga viagem para o exterior, né? Seminários na França e tal, que é falar de Amazônia ou de mudança climática. Mas para o brasileiro, para nós aqui, as questões mais prementes, não que essas não tenham importância, não é isso, mas as questões mais importantes são outras, que não têm charme, não pagam viagem para o exterior, não tem esse glamour de Amazônia e mudança climática. É isso que eu quero saber. Que é saneamento e gestão do lixo, resíduo sólido. O Brasil tem o principal demonstrativo, o item que mais comprova o nosso subdesenvolvimento é o fato de você ter um país em que não importa que cidade você vá, tem uma criança pisando no esgoto por falta de saneamento. Aqui em São Paulo, a cidade mais rica do Brasil, se você for aqui... 80% não é brasileiro. 80% dos brasileiros vivem nas cidades. 100 milhões de brasileiros não têm coleta e tratamento de esgoto. Ou seja, de 210 milhões de brasileiros, 100 milhões não têm esgoto. A pessoa dá descarga e o cocô vai para onde ela brinca. A verdade é essa. Não tem coleta e tratamento de esgoto. 100 milhões de brasileiros. Nossa, depois de coisa. 20 anos de ambientalóides aí, de Marina, Mink, Zequinha, Fulano, Isabela, Escambau, todo mundo dizendo, eu sou ambientalista. Eles deixaram o Brasil para o Bolsonaro com 100 milhões de brasileiros que não têm esgoto. Essa é a herança do ambientalismo de esquerda. 3 mil cidades brasileiras das 5.600 que nós temos, 3 mil cidades, quando eu assumi o ministério, tinham lixões. Lixão a céu aberto, aquela coisa de família revirando lixo com urubu, chorume escorrendo, mosca, doença. 3 mil cidades das 5.600.
nós reduzimos 600. Gramacho, né? Lixão de gramacho. Lixão. Então, esses são os grandes problemas brasileiros. Saneamento e falta de gestão do lixo, que é o resíduo sólido. E como resolver isso? Saneamento nós fizemos, esse governo aqui do Bolsonaro, fez o marco legal do saneamento, o novo marco legal do saneamento, para você abrir a possibilidade de empresas privadas virem participar do investimento e, portanto, transformar saneamento em business, que não tem nada demais, só quem não gosta disso é comunista, fica com aquele papo, vai ganhar dinheiro com saneamento? Vai, e não tem nada demais nisso. Não tem nenhum problema. Se você está trabalhando, tem que ganhar dinheiro. Ninguém vai trabalhar de graça. Mas para você atrair investimento no saneamento, que são investimentos muito grandes e de retorno longo prazo, você tem que ter algumas premissas. Tem que ter regras claras, tarifa definida, segurança jurídica, previsibilidade, porque o cara não vai meter 300 milhões de reais para arrumar o esgoto, vamos dizer, de Sorocaba, para daqui a 2 anos vir um prefeito maluco e falar, não quero mais, eu mudei de ideia, eu sou contra o setor privado, eu sou do PSOL, então eu não quero. Não pode. Você tem que ter um negócio de previsibilidade para você atrair capital privado. Então, o que foi isso? O marco legal do saneamento trouxe essa previsibilidade para resolver o problema. Nós temos um déficit de investimento em saneamento no Brasil de 670 bilhões de reais. Nunca os governos vão resolver isso sozinhos. Nunca. Nem o federal, nem os estaduais, nem os municipais. Você só vai trazer 670 bi de investimento para o saneamento se for o setor privado ganhando dinheiro. É óbvio. Então, mas para isso tem que ter segurança jurídica. O que a esquerda fez? Votou contra o marco legal do saneamento. Contra. Todos esses caras aí de esquerda lá no Congresso votaram contra o marco legal de saneamento. O governo aprovou, graças a uma boa articulação na Câmara e no Senado, conseguimos aprovar o marco legal de saneamento. E vai ser aí a solução do problema. Então vai ser demorar, colocado em prática. Vai demorar uns 10 anos para resolver. Mas vai resolver. Agora você tem um horizonte. Pelo amor de Deus. Segundo problema, o lixo. 3 mil cidades brasileiras são verdadeiros lixões. Por que é lixão no Brasil? Várias razões, né? Mas, primeiro, não tem uma campanha educativa nos municípios que ensine a pessoa a separar o lixo. E aqui nós não estamos falando de separar aquele negócio plástico, vidro, metal. Isso está muito longe da nossa realidade. Isso não existe, né? Eu vejo lá em Riviera, né? Eu vou muito para Riviera, tem lá os lixões. A gente se mata de separar, mas vai tudo pro mesmo lugar, né? Não é nem que vai pro mesmo lugar, mas é um esforço muito além do necessário, quando, na verdade, aqui embaixo seria mais eficiente. O que eu chamo aqui embaixo? Você separar o lixo orgânico do lixo reciclável. Então você põe num saco, vamos dizer assim, o lixo molhado orgânico, resto de comida, folha, blá, blá, e aqui aquelas embalagens para reciclar. Bom, muito bem. Você pega esse lixo orgânico aqui e transforma ele em biogás, né? Ele fermenta. Você põe no lugar, vários lugares do mundo tem soluções diferentes, mas você pode desde transformar em adubo até em biogás para gerar, por exemplo, gás para gerar energia e tudo mais. Esse você faz com o orgânico. Com o lixo seco, que é o reciclável, em tese, você tem muita coisa lá dentro. E aí começam as demagogias da esquerda. A esquerda diz assim, o pessoal da esquerda, não, todo lixo vale muito. Não vale muito coisa nenhuma. Alguma parte do lixo tem valor. O que tem valor? Plástico, metal tem valor, papelão tem valor, né? Latinha de alumínio tem valor. Agora, vidro não tem valor, porque é um produto caro para transportar, porque ele é pesado, ele é volume grande e tal. Então, assim, algumas coisas não têm valor, outras têm valor. Então, aquilo que tem valor, haverá uma indústria de reciclagem, porque tem valor. Aquilo que não tem valor, o que você faz com o lixo que não tem valor? Que, portanto, não vai ser? Incinera para gerar energia. Aí aqui vem de novo a demagogia da esquerda. Não pode incinerar. Você vai poluir o meio ambiente. Como vai poluir o meio ambiente? O mundo inteiro incinera, os Estados Unidos incinera, a Europa incinera, o Japão incinera. Você tem grandes técnicas de incineração de lixo para gerar energia, inclusive com ele, é o CDR, o coprocessamento de lixo. Tem várias maneiras. Você gera energia e não joga o lixo, portanto, no aterro. Quer dizer, em vez de enterrar lixo, você queima ele para gerar energia. Sabe o que eu acho que falta no Brasil? Falta explicar as coisas. Comunicação. O país é muito ignorante, Ricardo. Na escola a gente não aprende nada. A gente aprende esse beabá na escola. Essa coisa do, vai lá a fórmula de Bhaskara, o caralho. E a gente não aprende o que é necessário. Como o meio ambiente. De fato, a gente não aprende. A gente aprende que minha filha tem 9 anos, tá estudando bioma. Aí vai lá, cai na lição de casa. O que é o Pantanal, o que é o mangue, o que é o caralho. Ensino de decoreba. Mas não tem, de fato, uma coisa eficiente como uma gestão financeira,
financeira, por exemplo, que seria muito importante pra uma criança ir ali. Então, eu acho que o problema tá na comunicação. Nem na comunicação, tá na ignorância do brasileiro. Ó, eu sou um cara que eu sou muito ignorante, você vê, você falando, pra mim agora faz todo sentido, quero pesquisar, quero entender, mas sou um cara, sou formado no colégio público, não sou um estúpido, entendeu? Sou formado, mas a gente não tem acesso a essas informações. Então, eu acho que é um trabalho muito difícil de ser feito ainda, mas que vai chegar uma hora que vai ter que fazer, cara. Eu não sei como, mas isso tem que ser feito. É que a turma interdita o debate, entendeu? Essa maneira de conversar que nós estamos tendo aqui, por exemplo, é muito difícil. Eu me lembro que eu fui, não vou citar casos concretos, porque seria deselegante, mas vários debates que eu fui em grandes meios de comunicação, com gente esclarecida, a pessoa não te deixa debater. Não deixa você colocar opinião. De explicar, né? Eu acho que por mais até que uma pessoa tenha uma opinião contrária à sua, ela tem que respeitar a sua opinião. Deixar você expor. E o terceiro que está ouvindo, obviamente, decide quem tem razão, decide para que lado ele vai pender. E nem tudo você decide ou para lá ou para cá. Às vezes o caminho está aqui. Sim, no meio. Tá pouco dos meus argumentos, mais um pouco dos seus argumentos, mais um pouco dos seus argumentos, você forma a sua própria opinião. É óbvio. Sabe que o Bill Gates está gastando bilhões atrás de privadas, né? Sério? Bilhões. Tá rodando o mundo. Comprando já privado? faz um tempo. Não, atrás de gente que tem soluções. Privadas com composta, privadas de triturar. Ele tá atrás. Para falta de tratamento de esgoto. Ele tá atrás da solução. Tanto que ele é um dos maiores investidores em vacina, né? Malá, da África, essas coisas, ele aporta bem. Mas eu sei disso. Eu sei que ele tá gastando um dinheiro e dando também muito dinheiro para quem vier com um vaso sanitário inovador. Porque é difícil, né? Hoje tem a composta. Tem uma galera mais roots que tá usando, né? Se cagando na serragem, fazendo igual tem lugares que você não tem alternativa. Em Noronha, por exemplo, não sei se você já conhece Fernando Noronha, mas tem lá a Praia do Leão. Estamos bem de vida, viu, Ricardo? Estamos com a conta no débito automático, por enquanto. Brincadeira, hein, pô? Eu fui uma vez a trabalho, tudo pago. Lá no Leão, o banheiro é você falar que você tem dinheiro, não, meu filho. Você pode ir pra qualquer lugar do mundo, pelo amor de Deus. A gente não tem que ficar com vergonha de viajar, não. Eu viajo mesmo, adoro viajar, gosto de ir pra lugar bom. Você gosta de ir pra lugar ruim? Não, eu adoro a Praia Grande e o Raiz. Que isso? Gosto Você trabalha pra caralho, você ganha dinheiro, qual Não, mas eu tô falando de um jeito engraçado. Porque é isso, lá é composta, né? Lá o banheiro, lá na Praia do Leão, é serragem. Quem fez? A empresa de concessão privada que tem lá. Você queria falar o Maluf, né? Que não fez tudo. O Maluf, o Dr. Paulo. Não foi. Quem fez foi a empresa de concessão. Então os caras, eu sou contra a concessão de parque. Não, quem cuida do parque lá é a empresa concessionária. Porque se dependesse na mão do governo, estadual, federal, qualquer um, ia ser literalmente uma cagada. Então, o que tem que ter lá? Responsabilidade. Reconhecer que a solução da serragem, por exemplo, lá que não tem água e tal, é uma boa solução. Sabe como é que é? Não. O cara, na verdade, faz cocô em cima de um buraco cheio de serragem lá embaixo. De tempos em tempos recolhe tudo que está lá dentro e põe para fazer compostagem, para adubar. E coloca outra serragem limpa no lugar. Mas não tem descarga. Tipo hamster, já teve hamster. Não dá para ser com descarga, não? Não tem descarga, porque não tem água e não tem para onde mandar essa água com a sujeira. Então, ao invés de você... Primeiro que não tem água para entrar lá e fazer a descarga. E segundo, se tivesse, você não tem para onde mandar. Porque aí você precisaria de uma rede de tratamento de esgoto. Aí joga no oceano. Para não jogar no mar. Então, para evitar que você jogue no mar, é na serragem. Cai lá, seca, tira, compostagem, põe outra serragem limpa e vai mexendo. O cheiro não deve ser bom, não, né? Não, dizem que é igual gato, né? Assim, óbvio que não é tão limpo quanto tem uns produtos químicos lá que tem uns chama isso, produtos ativos lá que coloca para misturar, para fermentar e tal, não sei o nome. Mas... Cara, Mari, quer fazer alguma pergunta? Eu tô mega satisfeito. Super. Não sei se você quer falar alguma coisa. Esse é o espaço que quando a gente não pergunta, a gente deixa pra pessoa falar. Se tem alguma coisa que você queira falar? Né? Não, imagina, só agradecer a oportunidade de ter um debate como esse, que é sempre muito produtivo, né? Você poder explanar as coisas de maneira direta, assim, com fundamento, e ouvir perguntas, críticas e tal, faz parte. Mas eu não tive crítica, não. Só você. Bom, não vem falar, não. Ouvir críticas ou ter sugestões faz parte, né? Quem confia nas suas próprias opiniões, não teme o debate, e ao entrar no debate, na discussão, você tem que estar aberto também para receber uma informação e mudar de opinião. Claro. Quantas vezes eu mudei de opinião? Por várias coisas. Aliás, isso é uma coisa interessante. Não tem problema mudar de opinião. Zero. Se a pessoa me convencer que eu estou errado, olha, eu sou a primeira a falar, você tem razão. Isso aqui que você está falando, vamos mudar.
tem razão. Várias vezes no ministério, na minha vida de advogado, de secretário, isso aqui, a pessoa traz o fundamento e diz, olha, por isso que... Perfeitamente. Agora, na base da truculência, diz assim, tem que ser, porque isso que você defende eu não concordo, isso é inadmissível. Não tem inadmissível. Se eu não tiver argumento para me convencer do contrário, eu fico com a minha opinião. Última pergunta. Você assiste os filmes do Leonardo DiCaprio do Titanic só pra ver ele morrer no final? Por quê? Só pra você ver ele. Vai, Rose, pega essa tábua e não deixa ele sumir, não. Brincadeira da parte, conversamos aqui com o Ricardo Salles, um homem muito simpático e educado. Vamos ver aí, fica de olho nas redes sociais. Sigam o Ricardo Salles, tem lá no Instagram, Ricardo Salles com 2 L's, MMA. Ó, tá lutando, né? Tá. No Twitter, R Salles com 2 L's e MMA no final também. Você pode seguir ele, acompanha tudo lá. Quem sabe ano que vem, na urna, você pode escolher ele, né? Que as pessoas podem vir como candidato. Exatamente. Bom nome, muito explicativo. Adorei a nossa entrevista. Quando quiser, fique à vontade. A casa é sempre sua. Volte quando e a hora que quiser. Esse foi mais um For Talk. Muito obrigado. Até a próxima. Tamo junto. Beijo. Tchau.